Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que trago aqui as variadas questões dos amigos para o desenvolvimento aqui desses temas propostos. Ok? Vamos começar então. No início da humanidade, certamente o incesto era uma prática naturalizada. É razoável concluir que a proibição do incesto se dá por uma imposição do moralismo religioso e que as sociedades que um dia abstraírem a influência da religião, a prática do incesto será novamente naturalizada? Muito bem. Então, vamos começar, né, pela primeira construção da ideia. No início da humanidade, estamos aqui considerando os estágios primitivos, né, mais primitivos da história humana. Quando éramos, então, menos humanos. Éramos mais animalizados, não é? Então, nisso, o caráter subjetivo das coisas era menos aprimorado. Então, lidávamos mais com as coisas com preocupações mais puramente animais. Ou seja, o objetivo é sobreviver, pura e simplesmente. Conseguir alimento, conseguir um lugar para se proteger da chuva, da neve, do frio, dos trovões, não é? Atender aos instintos carnais e nisso perpetuar a espécie. Basicamente, como fazem os lobos, como fazem as corujas, como fazem os peixes, os animais irracionais. Então, é muito provável que nos primeiros momentos da história humana tenhamos sido assim, né? Fora de uma idealização, né? Simbólica, né? Alegórica, nós podemos dizer assim. Então o que acontece? Da medida que fomos robustecendo a nossa humanidade, fomos nos diferenciando do quê? Do elefante, do tatu, do tigre, e fomos nos tornando do macaco, e fomos nos tornando mais esta coisa que somos, com pensamentos subjetivos, com ideias a respeito de algo que vai além da necessidade de comer e se proteger da chuva. E é aí então que elementos de construção da nossa identidade foram trazendo a ideia de que eu tenho uma relação com uma pessoa que é diferente da relação que eu tenho com a outra por aspectos subjetivos. Então eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho uma esposa, um esposo, eu tenho filhos. O lugar, a relação que eu tenho com o pai e com a mãe é a relação que eu tenho com a esposa e com o esposo é outra, a relação que eu tenho com os filhos é uma outra terceira, a relação que eu tenho com o amigo é outra, a relação que eu tenho com o conhecido, que não é um amigo, é outra, a relação que eu tenho com o desconhecido é outra. Então, esses elementos que constituem características subjetivas de diferenciação de tratamento não é dado pela imposição do moralismo religioso. É dado pelo upgrade de nossas condições animais e de uma modificação de nossa característica como seres humanos. Aí nós podemos dizer que a religião também é fruto deste diferenciado aspecto humano em relação aos animais. Eu não sei se os tatus têm o seu culto religioso. Eu acho que não tem. Então, assim, se dá porque nós, humanos, temos anseios subjetivos. E daí, então, que não é quando a sociedade, quando a religião for abstraída. Quando a religião for abstraída é porque nós voltamos a um estado primitivo da humanidade que nós nos pareceremos mais com o tigre. Se isso acontecer, se houver um cataclismo na humanidade, nós venhamos a voltar às cavernas, aí é muito provavelmente que tenhamos o incesto restaurado e que não tenhamos nenhum tipo de religião. Ainda que possa ser muito difícil imaginar que mesmo os primitivos não tinham alguma ideia subjetiva sobre algo que sobrevive a este corpo. Okay? Então a ideia aqui está completamente errada. Não é a religião que impõe o problema do celibato. O problema do celibato, não, perdão. O problema do incesto. É a humanidade mesmo. A nossa humanidade impõe a necessidade de diferenciarmos as relações. Okay? Não é moralismo religioso, não. Outra questão. Vitor Corleone, o mafioso de O Poderoso Chefão, é admirado e querido por muitas pessoas que o veem como um modelo de marido, pai e líder.
O Coringa, de Joaquim Fênix, era um assassino e um desordeiro, e acabou se tornando um ícone de comportamento para muitos. Como explicar essa glamorização da vilania? Bom, o primeiro ponto é o personagem Vito Corleone da saga Godfather, o Padrinho, o Poderoso Chefão. Maravilhosa série de filmes a respeito de desenvolvimento, né, da máfia nos Estados Unidos, né, a máfia desenvolvida por pessoas de ascendência italiana que se enraizaram na América e estabeleceram ali um império criminoso. E o início da história, então, é a família Corleone, né, a família que tem como seu patriarca, né, o primeiro líder ali, Vitor Corleone, né? Enfim, o Vitor Andolini no início, né? Que depois adota o nome da sua cidadezinha, Corleone, para estabelecer ali a sua liderança. Muito bem. Esse amigo pergunta: por qual razão Vitor Corleone, que era um criminoso, é tão admirado, tão amado, tão... Bom, aqui nós temos primeiro que o filme, né? O filme tem os atores que representam o filme, e nós temos a figura do Marlon Brando, no primeiro filme, né? Godfather 1, que faz já o Vitor Corleone já idoso, que é um ator incrível, né? E que desempenhou aquele papel com tanta genialidade que traz um carisma próprio dele para o personagem. Há também uma característica do personagem que, no comparativo com outros, ali ele parecia ter certas virtudes, né? Ele parecia ser um marido melhor, ele parecia ser um homem afetuoso, ainda que fosse de fato criminoso, bandido, mas assim, acentua-se muitos aspectos da humanidade dele. Ele aparece fragilizado, ele toma um tiro, depois ele aparece como um vovô que brinca com o neto, ele dança com a filha, ele fala coisas bacanas. No comparativo com outros personagens do filme, mais frios, mais agudos, ele acaba parecendo mais simpático. Há também o segundo filme, Godfather 2, Poderoso Chefão 2, em que nós temos a juventude do Vitor Corleone, do Vitor Andolini. Nós sabemos como foi a sua infância, né? O pai foi assassinado, o irmão foi assassinado, a mãe foi assassinada na sua frente, ele foi perseguido por um criminoso, ele foi muito pobre, ele foi imigrante, ele sofreu na mão de mafiosos, ele lutou para defender a sua família, para sobreviver. Isso humaniza o personagem, isso faz ver um lado dele que nos mostra como ele sempre foi um sujeito desejoso de servir e amar a família, como ele foi um sobrevivente. E isso, realizado esse papel pelo Robert De Niro, de modo absolutamente genial, extraordinário. O Robert De Niro jovem, fazendo o Vitor Corleone jovem, ou seja, nos fazendo lembrar daquele personagem do Marlon Brando jovem. É tudo muito incrível, é tudo muito bem feito, e a gente se afeiçoa a esse personagem muito humano, mas não desconhece. Sim, ele estabeleceu uma organização criminosa. Mas é que o filme destaca a respeito de Vitor Corleone a sua humanidade. E é por isso que as pessoas simpatizam com ele. Sobretudo no comparativo com quem? Com o Michael Corleone, que é mais frio, que é mais terrível. Não é? O Michael Corleone faz coisas que o Vitor Corleone não faria. O Michael Corleone mandou matar o Fredo, seu irmão. Vitor Corleone não faria isso. Não é? Então, assim, a frieza do Michael Corleone ajuda a ressaltar a humanidade do Vitor Corleone. Então, as pessoas nisso, eu acho que acabam... Claro, existe uma certa confusão, né? Um carisma de pessoas que realizam coisas erradas e são vistas como pessoas legais. É algo que transcende um pouco o filme. Mas eu acho que no caso do filme, Poderoso Chefão, as explicações estão aí. A respeito do Coringa, ele é uma espécie de anti-herói nesse sentido. Por quê? Porque ele também é um sujeito muito frágil, ele é um sujeito doente, ele é um sujeito que foi humilhado, ele é um sujeito que acidentalmente acabou desenvolvendo coisas. Ele, então, não é exatamente, como o filme mostra, um, um intelectual do mal. Ele é alguém que, respondendo à vida com as suas muitas limitações, acabou promovendo o caos. Então eu acho que há uma associação também
com a humanidade desse personagem, as pessoas olham para o humano nele e acabam simpatizando com esse sofrido indivíduo. Isso não significa dizer que há uma valorização daquilo que ele realizou, mas um certo entendimento de que a opressão imposta a muitos indivíduos na sociedade, marginalizados e desumanizados, pode promover, em certos casos extremos, esse tipo de reação. Eu acho que é um pouco disso, né? A glamorização da vilania, de fato, é muito ruim. Mas eu não estou vendo isso aqui exatamente assim no que diz respeito a esses personagens. Eu acho que existem nuances aqui, né? Terceira questão. Como você vê a teoria dos deuses astronautas, que diz que no passado seres alienígenas vieram à Terra e foram confundidos com divindades? Bom, esse é um tema que eu já tratei também algumas vezes. De fato, né, existe um livro, Eram os Deuses Astronautas, do ex-hoteleiro suíço Erich von Däniken, que teve a sacada, né, de desenvolver a ideia de que existe, né, em registros arqueológicos coisas curiosas que podem parecer muito tecnológicas e que nisso, quem sabe, aqueles seres que vieram do alto eram seres de outros planetas, por que não? É um discurso inteligente que aponta para uma secularização das sociedades atuais, em que o aspecto do sagrado vai sendo reduzido e uma certa idealização de um progresso puramente material vai ressignificando as coisas. Existe muita bobagem nisso, né? O canal, por exemplo, o History Channel, né, tem lá os seus alienígenas do passado, essas coisas todas trazem muitos equívocos, né? Então, assim, às vezes veem muitos símbolos, simbolismos das escrituras do passado e observam ali descrições literais. Então, assim, olham lá Vishnu e Shiva e Ganesha, e aí, assim, Ganesha é uma representação de uma raça alienígena com cara de elefante? Não, não, e não, e não, e não. Pare com isso. Não é? É um símbolo sobre inteligência, sobre uma série de coisas, né? A visão de Ezequiel tem um simbolismo ali a respeito do profeta, no lugar do tempo, revelações. Então, assim, existe muita bobagem nisso, né? O OVNI de Belém. Ah, porque Maria foi inseminada. Não, não aconteceu isso. Depois, com o tempo, houve uma leitura, uma descrição de um nascimento extraordinário daquele Senhor Jesus, numa tentativa geográfica de conceber uma origem da sua história. Não existiu aquele evento para que pudéssemos, então, olhar aquilo com um olhar dos astronautas. É só você entender o símbolo. É só você entender que não literalizar o registro das escrituras, que você não vai encontrar astronautas onde existem simbologias de poder espiritual. Okay? Então, assim, existe muito disso, né? As ideias, né, de que tudo que é registrado foram fatos de fato registrados. Não. O que não significa dizer que os casos de aparições de objetos voadores não identificados, fenômenos como esse, e até mesmo, talvez, a interação de seres biológicos de outros planetas não tenham acontecido em outros tempos na história da humanidade e não possam ter aqui e ali ter sido registrados, né? Pelas escrituras e pelas pessoas de outras épocas. Se acontece hoje, muito provavelmente aconteceu no passado também. Mas isso não significa dizer que a nuvem na qual Moisés subiu no monte era um OVNI camuflado e que Moisés, falando com Deus, estava falando com um ET. Não, não aconteceu a ida de Moisés ao morro e a comunicação. Não aconteceu esses eventos. Esses eventos são símbolos. Então, antes de nós ressignificar isso com alienígenas, nós precisamos ressignificar a leitura desses textos. Não é verdade? Aí as coisas ficam mais simples, mais fáceis. Não é? Então, não acredito na teoria dos eram os deuses astronautas, essas coisas todas. Acho, sim, que é o que a realidade possível de que nós tenhamos sido visitados por seres de outros planetas ao longo do tempo e que isso esteja acontecendo é uma possibilidade. Existe, evidentemente, muita fantasia em relação a isso. Existem coisas que podem ser fatos concretos. Mas esta emolduração é um tipo de nova religião surgindo. Por fim, como você vê
o pastor evangélico Caio Fábio, ele é um autêntico seguidor de Jesus ou é mais um desvirtuador do evangelho? Bom, já falei sobre o Caio Fábio algumas vezes, acho que em 2 vídeos. Eu considero o Caio Fábio um sujeito precioso dentro da realidade do movimento evangélico brasileiro. Acho que o discurso que ele coloca, sobretudo para essa cultura, dentro desse meio, dentro desse povo, porque ele veio de lá, é muito bom. Considerando então a condição do movimento evangélico brasileiro, eu acho ele assim um achado e algo muito, muito bom. Fora disso, tem lá as coisas que eu não acho muito legal, até porque ele tem também a sua visão literalista das coisas. Ele tem uma visão também um pouquinho ainda sectária, um pouco ainda presa, uma visão muito, muito exclusivista, né, do caminho espiritual relacionado à interpretação que ele tem do evangelho. Assim, eu não acho que ele seja exatamente um seguidor do caminho de Jesus. Eu acho que ele interpreta o caminho de Jesus de um modo muito mais luminoso que a maioria dos evangélicos. Mas ele também é um sujeito que vive profissionalmente da religião e vive muito bem há bastante tempo. Eu acho que nesse sentido ele não se aproxima muito do caminho do evangelho. Mas eu acho que ele soma mais para o bem do que para o mal. Okay? Então eu não acho que ele seja um desvirtuador do evangelho. Eu acho que ele tem uma interpretação do evangelho que não é em todos os pontos igual a minha, mas eu considero uma interpretação muito melhor do que a maioria das pessoas do seu meio, que é o meio evangélico. Ok? Então é isso. Eu não sou um seguidor do Caio Fábio, tenho as minhas reticências em relação a muitas das coisas que ele ensina, mas de modo geral acho muito positivo o que ele faz, sobretudo considerando o contexto. Ok? Então é isso, meus amigos. Por hoje está bom. Esse vídeo é um pouquinho mais curto, mas eu acho que temas muito diversificados foram tratados aqui. Eu acho que pode ter ficado interessante. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.